E aí, minha amiga, e aí, meu amigo, vamos comentar um pouco da rodada desse meio de semana do Paulistão e de outros regionais também. Bom, nesse meio de semana tivemos a segunda rodada do Paulista, começou terça, terminou ontem. Entre alguns destaques, teve a Portuguesa que começou estreando, mas fora de casa, mas já perdeu. Na segunda rodada, em casa por Bragantino, 2-1. Teve também o Palmeiras derrotando a Inter de Limeira por 3-2, o São Paulo que empatou em 1-1 com o Mirassol e o Corinthians que já conheceu a sua primeira derrota, ao perder de 1-0 para o Ituano. E o que podemos falar desses jogos de destaque? A Portuguesa, bom, ainda é um time em formação, time que ainda está lá na quarta divisão do Brasileiro, está com reforços e tal, mas ainda não está com aquela força, aquela potência, né, para poder se manter. Vamos que ver o que vai acontecer. No jogo do São Paulo com o Mirassol, aquele gol que seria o da vitória do São Paulo poderia ter sido, eu realmente não entendi. Por que, que o juiz anulou? O que, que o juiz viu de errado? Até porque o cara não estava participando do lance. Não estou querendo ser advogado, né, dos tricolores e tal, mas o que é certo a gente tem que falar, a gente tem que comentar, não é verdade? No jogo do Palmeiras, eu sinceramente eu já não entendi por que, que aquele pênalti foi marcado. Ah, o cara tocou a mão na bola. Mas e daí eu volto a dizer, gente, o ano passado e tudo, mas e aquele lance que foi uma manchete de vôlei? Lá que o Gabriel Menino, com o braço todo aberto, meteu a mão na bola no jogo contra o Atlético Mineiro pela Libertadores e nada aconteceu. E o cara num toque involuntário tem que marcar pênalti. Aliás, aquele zagueiro da Inter de Limeira, que paspalhão, hein? O cara que consegue num jogo cavar um pênalti para o adversário, vacilar no gol que foi o da vitória, porque ele perdeu o tempo da bola, o Rony se aproveitou e mandou para o gol, e ainda depois conseguiu ser expulso. Eu fiquei pensando, cara, ou ele é palmeirense de coração, ou deve ter tido algum piques da Crefisa. Ou ele é burro demais. Dá uma dessas alternativas, gente. E o Corinthians, volto a falar, gente, o Yuri Alberto não dá mais. Eu não sei porque ele deveria ter a hombridade de dizer e pedir banco, ou pedir um tempo para ver que ele não está bem, passa todas as partidas, como sempre, perdendo gols, alguns inacreditáveis, os gols que o seu Yuri Alberto perde, e nada acontece. Ainda assim, ele é mantido como titular no time. Eu não consigo entender. A defesa, mais uma vez, que fica deixando o adversário tocar bola e adversário ainda por cima ter tempo para poder pegar a bola, escolher o canto e ainda assim poder chutar para fazer o gol e todo mundo fica lá passivamente olhando, assistindo, ninguém faz nada. E ainda vem gente falar para mim, para outros, ai que a culpa é do Cássio, que já está na hora dele sair. Gente, com uma defesa que fica falhando daquele jeito, que goleiro daria conta? O Neuer, o Tafarel, goleiro nenhum. Quando a defesa não ajuda, o que o cara vai fazer milagre? Aliás, ele, como sempre, fez uma grande defesa também, como sempre acontece em todas as partidas. Ai, tem hora que ele falha. Eu falei, gente, e qual é o goleiro que nunca falhou? Mesmo os grandes goleiros da vida, até o Tafarel, jogou, foi titular da seleção por 11 anos, participou de 3 Copas do Mundo, ele chegou a falhar. E aí? E, e agora, com os reforços e tal, agora o Corinthians precisa corrigir isso. O seu Mano Menezes parar com essa mania de só querer marcar, o time precisa criar e fazer gols. Mas, para completar, né, o Corinthians, felizmente, essa semana teve a alegria de ontem poder derrotar o Cruzeiro lá na Arena Itaquera.
e foi um adversário que valorizou bastante. Quero deixar meus parabéns para o Cruzeiro, que apesar das provocações que eles fizeram antes do jogo, isso é até normal, mas depois em campo eles acabaram perdendo e eles não ficaram choramingando. Ai, por que o jogo vai ser lá no Itaquerão, na Arena Neoquímica, em Itaquera? A federação já tinha decidido, o time aqui da capital, caso chegasse a decisão e fizesse a melhor campanha, ia ter o direito de poder jogar em seu estádio. Se fosse o São Paulo no Morumbi, o Corinthians em Itaquera, o Palmeiras no Allianz Parque, como ele jogou aquela decisão contra o Santos, ainda com torcida única, que é a exigência aqui do Estado, não sei por que isso tira o brilho do futebol, essa história de torcida única, e também, e agora, se fosse o Santos, aí sim o jogo ia ser no Canindé. Ou caso até a Portuguesa chegasse, obviamente também seria lá no Canindé, que é o estádio dela. Então a gente vê essa escolinha de futebol do Brasil, os moleques já desde cedo já ficam sendo orientados a ficar choramingando, a ficar. Cara, joga o jogo, se preocupe em jogar. Teve gente que falou isso, eu questionei, gente, mas e os times dos outros estados, eles não vêm para cá? O Fluminense e o Inter, que não são daqui, já não foram 5 vezes campeão da Copinha? Do mesmo jeito que eles tiveram capacidade e conseguiram, entre outras equipes também, o próprio Cruzeiro já foi campeão, Atlético Mineiro, enfim, o Figueirense, em 2008, foi de Santa Catarina, foi campeão da Copinha, jogando longe de casa. Então, a capacidade que eles tiveram, outros também podem conseguir. E também quero deixar minha ressalva que eu estava descrente no começo com o time em relação à Copinha. Cheguei até numa rede social escrever que o Danilo como jogador foi ótimo, mas que como técnico ele estava uma negação. E eu retiro o que eu disse, ele está amadurecendo, ele, felizmente eu agrado, que bom, eu caí, como se diz, fugiu agora. Assim, né, ele provou em campo e tal, a competência, o time ganhou, foi campeão, parabéns, 11 vezes campeão da Copinha, o maior vencedor do torneio, e só que ainda acho cedo para que ele possa assumir o time profissional. Não sei se você, torcedor corintiano ou torcedor de outro time, acha que ele já tem condições de já substituir, mas se o seu Mano Menezes continuar desse jeito, ele não vai durar muito, não. É o que eu penso. Mas, e agora vamos ter a rodada aí nesse fim de semana, vamos ter clássico, qual é o seu palpite? Deixa aqui no seu comentário. E também, falando um pouco de outros regionais, a gente vê o Bahia tá dando show lá no regional dele. E o seu Botafogo, em que já perdeu lá para o Boa Vista, nada contra e né, com todo respeito, mas o Botafogo também, se continuar desse jeito, como é que vai ser no Brasileirão e nos outros torneios? E o Corinthians também se prepara melhor, que além do Paulista tem a Copa do Brasil, tem o Brasileirão, tem a Sul-Americana. Vamos melhorar isso aí, gente. E a minha dica é, alguns, como além do seu Yuri Alberto, outros merecem banco, merecem afastamento, e moleques como o Léo Maná e esse moleque o atacante, o Arthur Souza, eles têm que subir para o time titular. Quando o pré-olímpico acabar, o retorno do Guilherme Biro. E vamos falar a verdade, hein? O gol da vitória ontem lá na Copinha foi um golaço. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que você goste. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo, o link está aqui na descrição. E indique para seus familiares, para seus amigos. Faça também seu comentário, concordando ou não com o que eu falo, mas comente. E em breve eu, junto com o Diego e com o João Paulo, vamos fazer uma live. Tá ok? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Desde já, um ótimo final de semana para você e para sua família. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.